Bom dia a todas e a todos. É sempre um grande prazer voltar aqui a esta casa. E eu vou iniciar dizendo que tenho sido um crítico e às vezes duro da academia brasileira. Mas preciso reconhecer que aqui na Unicinos se faz aquilo que eu entendo fundamental. A academia é o espaço próprio para o resgate desta nossa história recente. Eu vejo com inveja na Argentina, no Uruguai, no pequeno Uruguai, no Chile, todo um trabalho da academia resgatando essa história recente de violação aos direitos humanos. E no Brasil, lamentavelmente, salvo raras exceções, estou em uma delas, não se trabalha sequer. Eu, quando vejo o número de teses de mestrado, doutorado, aí caminhando por esses países da região, me dá uma inveja a produção de documentários, a produção de livros, porque é importante, gente. É importante levar o conhecimento do que aconteceu no nosso país, especialmente à juventude. Porque senão, como nos dizia a Sueli, isto nos deixa de não fazer a lição de casa e muito propensos a repetir as mesmas tropelias. E a minha querida amiga Sueli Bellato, quando exibiu esse documentário, a gente fica olhando e pensando de novo e de novo e de novo. Quantas vezes a gente voltar a vê-lo sempre vai lembrar de algumas coisas, e eu acho que cabe prestar uma homenagem a Dom Paulo Evaristo Arns. Dom Paulo Evaristo Arns foi um brasileiro de uma coragem extraordinária. Corajoso com uma arma na mão, qualquer idiota pode ser. Ele foi um corajoso desarmado. A única arma que Dom Paulo Evaristo tinha era a verdade. E ele foi um herói. Sofreu. Eu não imagino o que ele passou. Mas aí está ele já no fim da vida, a saúde muito debilitada. Mas neste país onde se ergue tanta estátua aqui, não vejo o maior sentido uma Dom Evaristo. E uma enorme estátua deveria ser erguida. Bem, então vamos lá ao que me toca falar. Muito no caudal do que a Sueli já expôs para vocês. Você sabe que no Cone Sul da nossa América, o Brasil é o país mais atrasado na questão de examinar este passado, de fazer todo um trabalho de resgate da verdade, de justiça e de memória. Nós estamos atrasadíssimos. E muito deste atraso nós devemos às próprias estruturas do Estado. Eu vou dizer uma coisa muito feia, mas até hoje ninguém me provou o contrário. E quando um país como o nosso passa por um período, e foi longuíssimo, foram 21 anos de ditadura, aí começa todo um processo de redemocratização. O último poder a redemocratizar-se é o judiciário. Lamento dizer isso, mas é o judiciário o último poder. E no Brasil nós pagamos um preço muito grande por isso. Especialmente eu quero chamar a atenção de vocês sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Quando tratou da lei de anistia, eu lembro, gente, de que eu estava em Brasília justo numa comemoração ou rememoração da lei de anistia. Eu não lembro quantos, se eram os 30 anos, o que era, lá no Congresso Nacional, no auditório Nereu Ramos, com um grupo imenso de pessoas, um auditório cheio. E ao meu lado,
eu compunha a mesa, ao meu lado estava o presidente, então, da OAB, doutor César Brito, e ele me tomou o braço e me disse assim: amanhã a OAB vai ingressar com uma DPF sobre essa questão da anistia. E eu disse a ele: não faça isso, meu presidente. Fiquei espantado, mas por quê? Porque esta, para mim, é uma questão política, ela não é jurídica. Mas se entender que ela é jurídica, a gente olhando para a conformação do Supremo, vou lhe dar o resultado, nós vamos perder. E perdendo o presidente, vamos apelar para quem? Aí só pronúncio apostólico, porque aí são coisas do céu, já não é mais dos homens. E lamentavelmente foi o que aconteceu. Com essa postura do Supremo de estender a anistia aos agentes de Estado, civis ou militares, nós então, neste momento em diante, se consagrou a impunidade. Esses violadores dos direitos humanos, durante esse período da ditadura, ficaram impunes. É o entendimento da Suprema Corte do Brasil, contrariando toda a jurisprudência internacional, que diz claramente que crimes de lesa humanidade são insuscetíveis de anistia, de graça ou benefício de qualquer tipo, porque são crimes de lesa humanidade. E eles se devem responder por esses crimes. O nosso Supremo estendeu. E é uma leitura, desculpe a expressão, uma leitura tão calhorda da própria lei, porque esta lei de anistia, ela lá no artigo 1º diz que os crimes políticos e conexos estão anistiados. Sim, conexos a quê? A crimes políticos. E aí eu sempre me pergunto, mas um agente do Estado, na sua condição de agente do Estado, pode cometer um crime político? Não, ele é agente do Estado. Nós podemos cometer crimes políticos, mas o agente do Estado não, por sua condição. Mas não bastasse isso, no parágrafo seguinte, segundo, diz assim: os crimes contra a pessoa não estão anistiados. Está escrito na lei. E olha aí, fizeram valer. A lei é de agosto de 79. E em fevereiro de 80, presos políticos que ainda estavam na prisão, ou foram acusados de crimes contra a pessoa, fizeram uma greve de fome. Em fevereiro de 80, continuavam presos. Porque os crimes contra a pessoa não foram acolhidos na lei de anistia. E matar, torturar, desaparecer seriam crimes contra a pessoa, ou eu não sei mais nada da língua portuguesa? Claro que são crimes contra a pessoa. Então, não estão anistiados. Mesmo assim, a nossa Suprema Corte diz que sim, estão anistiados. Isto é muito grave, gente. E é muito grave porque transformou o Brasil num ninho de repressores. Não só os nossos, mas de fora vieram muitos. Se abrigaram aqui no Brasil. Espantoso, não é verdade? Mas vieram. Isto é um tema que pouco se fala. E uma das primeiras e notórias figuras que vieram para o Brasil gozar desse benefício foi um senhor general Stroessner, Alfredo Stroessner. Asferinos dizia, foi a mais longa ditadura da nossa América. A mais longa ditadura. E cruel, muito cruel. Amanhã nosso amigo Martim Almada vai falar sobre isso, porque ele foi uma das vítimas. Ele foi acolhido no Brasil, gente. Ele recebeu asilo no Brasil. Governo Sarney. E eu lembro que com outros companheiros, nós começamos a engendrar o seguinte: sendo o
Brasil firmatário da Convenção Internacional sobre a Tortura, onde os países que são firmatários poderão processar, seja quem for, que nacionalidade estiver, por esses crimes, porque são crimes internacionais. A gente começou a gestar isso, mas logo em seguida aconteceu um fato incrível. E publicamente vou referir pela primeira vez. Enquanto a gente engendrava isto, uma das queridas criaturas que apareceram no documentário que as Sueli exibiam, o Betinho. A gente já não localiza bem o Betinho. O Betinho era irmão do Enfio. Aquilo que a Elis Regina cantava, a volta do irmão do Enfio. O Enfio era um cartunista, mas com um valor extraordinário, que produzia nos seus cartoons o que estava acontecendo no Brasil. O Betinho é uma das criaturas mais generosas que conheci na vida. Uma generosidade imensa. E nós estávamos tentando articular isso, e ele tinha uma página na revista Veja, uma página de opinião. E o Betinho escreve uma página inteira dizendo assim: eu sei o que é o asilo, porque eu me beneficiei do asilo, sendo perseguido. Portanto, deixe o Stroessner aí. Veja que generosidade. Compara ele em Enfio, uma criatura fantástica, com um monstro. Mas ele, com a sua generosidade, fez isso. O que acabou, Sueli, nos desarmando. Nos desarmamos, porque em se tratando de quem se tratava, era impossível fazer qualquer coisa contra. Então, veja, ele foi o primeiro, ele que inaugurou, e outros vieram. Eu vou falar sobre os outros que vieram. Mas é muito importante a gente ter presente o seguinte, que a justiça de transição, ela quer restaurar a normalidade nos países nos quais vigiram por algum tempo a barbárie. Ela quer restaurar a normalidade. Mas ela entende também de que é essencial a punição. Isso é fundamental. Mas ela também cria, ela entende que outros mecanismos, até não judiciais, sim, fazem parte daquilo que se entende como justiça de transição. E a comissão de anistia é um desses mecanismos que não é judicial, ele é administrativo, e que repara economicamente quem foi vítima. É muito importante, vocês não imaginam, a gente que trata quase que cotidianamente com isso, são pessoas que foram vítimas, barbaramente torturadas, a saúde extremamente prejudicada, estão velhos, ou como eu costumo dizer, jovem há mais tempo. Então, precisam, a medicação, eles precisam ser reparados economicamente. Eu até gostaria que fosse mais, viu, Sueli? Que fosse bastante mais, que reparasse os danos morais, inclusive. Mas a nossa lei é limitada e assim é feito. E o Brasil tem cumprido isso, mas é um mecanismo extrajudicial. Nós precisamos avançar nos mecanismos judiciais. Mas é tão difícil a partir desta postura do Supremo. É tão difícil que, vejam só, o Brasil foi penalizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em novembro de 2010, o Brasil, o Estado brasileiro, foi condenado, a causa chama-se Gomes Lund versus Brasil, e a guerrilha do Araguaia. É uma longa sentença, aonde consta a reparação, a comissão de anistia fez. Mas ela, entre outras coisas, ela determina que o Estado brasileiro abra os arquivos do Exército e se diga aonde estão os corpos, que se recupere os corpos e sejam entregues às famílias. Como parte dessa reparação, enquanto os corpos entregues aos familiares. E uma série de outras determinações, como, por exemplo, que a legislação brasileira seja alterada para criar mecanismos que evitem a repetição no futuro. E até uma coisa singela.
determina que o governo brasileiro publique em jornal de circulação nacional a íntegra da sentença. Eu pergunto a vocês leram em algum jornal brasileiro esta íntegra da sentença? Nem não. Quer dizer, até a publicação da sentença nos foi sonegada. Vejam que coisa incrível. Entendendo que a reparação econômica liquida o assunto, não liquida. Ela começa a tratar do assunto. Mas esta é a nossa realidade da impunidade. Esta impunidade, você sabe que eu acho que não existe quase nada mais contagioso do que impunidade. A impunidade contamina uma nação. Quando vocês veem todas essas arbitrariedades, esses crimes cometidos por polícia militar, tem uma origem, e na impunidade. E ainda ontem eu estava lendo um material que era empregado, eu acho que ainda é, nas academias das nossas polícias militares, que são produzidas por militares. A polícia militar ainda é um entulho autoritário. Porque a polícia militar, e às vezes quando eu discuto isso aqui no Rio Grande do Sul, eu digo assim, as polícias militares foram criadas por decreto pela ditadura. Aí algumas pessoas me dizem assim, mas a brigada militar tem 176 anos de vida. É verdade, mas não como polícia militar. Tradicionalmente foi o exército particular do governador, assim como a Força Pública de São Paulo, de Minas. Juscelino era coronel médico da Força Pública de São Paulo, aliás, de Minas. Então, veja, essa transformação em polícia, e ainda dizem polícia militar, isso é da ditadura. Que, lamentavelmente, a Constituição Cidadã, bradada por Ulisses Guimarães, copiou e colou. Copiou do decreto e colou na Constituição. As polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Manteve. Então, tudo isso vai criando a cultura da impunidade, que é muito grave. Eu sempre, quando escuto gente dizer assim, tem que aumentar as penas, porque se aumentar as penas, termina os crimes. Coisíssima nenhuma. Se você disser assim, que é homicídio agora, a pena vai ser 100 anos, não muda nada. Sabe por que não muda nada, gente? Porque é a impunidade que é o problema. Nosso Código Penal são 30 anos. Você pode aumentar o quanto quiser. Mas, por exemplo, um dado que eu tenho do Rio de Janeiro, aqui do Rio Grande do Sul, eu não tenho esse dado, porque não me foi fornecido. No Rio de Janeiro, em cada 100 homicídios, só 2 é que se apura a autoria. Você percebe o que eu estou dizendo? Em cada 100 homicídios, que é o crime mais grave, só 2 se apura a autoria. Então isso é impossível. É a impunidade. Então nós temos que terminar com a impunidade. Mas essa cultura da impunidade acabou criando aqui no Brasil esta coisa de acolher torturadores e terroristas. Terroristas de Estado. Porque esse é o terrorismo que realmente importa para nós. O terrorismo de Estado. E vocês já ouviram falar muito da Operação Condor e tal. E eu quero entrar um pouquinho neste assunto porque é mais ou menos aquilo que a gente poderia falar. Trata-se de um pacto secreto de cooperação clandestina entre os aparelhos de repressão das ditaduras existentes no Cone Sul. Através desta aliança, as ditaduras militares trocavam informações de prisioneiros, realizando operações conjuntas absolutamente clandestinas, sem respeitar as normas internacionais e diplomáticas existentes. Então, isto é uma operação Condor. É a participação de 2 ou mais aparelhos repressivos de estados diferentes num episódio. Isto é uma operação Condor. Amanhã vai estar entre nós o Martim Almada, e o Martim Almada foi quem encontrou no Paraguai os arquivos secretos
E tem muito da Operação Condor. Chama-se Os Arquivos do Terror. E tem esse grande mérito, foi ele que descobriu. Mas o Martim Almada é partidário de que a Operação Condor começou a existir somente a partir de 1975, novembro de 75. E eu o contrario. Eu digo que a Operação Condor apenas foi batizada lá em Santiago. A criança existia, a criatura existia. Ela só foi batizada em novembro de 75. E os criadores desta Operação Condor foi o Brasil. A Sueli nos dizia, por exemplo, que lá no Araguaia se encontra muito dessas latinhas, que determina a presença de alguém de fora. Agora, eu sempre digo assim, olha, cuidado quando a gente trata disso. Porque fica muito confortável para os militares brasileiros atribuir a maioria das culpas aos americanos. Não é bem assim, gente. Os nossos militares, em algumas situações, foram campeões. Não tenho dúvida. Estavam muito mais à frente. E tanto que essa Operação Condor é genuinamente brasileira. É uma operação brasileira. Os brasileiros chamavam busca no exterior. Ela é muito baseada na doutrina francesa de guerra de contra-insurgência. Ela tem uma inspiração muito forte na doutrina francesa, pouco falada no Brasil. Então, eu diria a vocês, faço essa afirmativa muito confortável, porque nós temos nos nossos arquivos documentos relativos à primeira Operação Condor documentada. Trata-se da captura do coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, em Buenos Aires, em dezembro de 1970. O documento narra, olha, com detalhes a operação. Uma colaboração do aparelho repressivo brasileiro com a Polícia Federal da Argentina. O documento inicia dizendo assim: o adido militar do Brasil em Montevidéu se refere ao seu colega em Buenos Aires. Às 11 horas da manhã, tripulando um automóvel aéreo Íris vermelho, placa de Porto Alegre, número tal, o coronel Jefferson, seu filho com o nome Jefferson, e o sobrinho, embarcaram no ferryboat em Colônia, rumo a Buenos Aires. Acionado o adido militar brasileiro em Buenos Aires, aciona por sua vez a Polícia Federal Argentina e já os espera no porto. E já são presos e levados para a Polícia Federal na Argentina. Eu estou narrando para você, está escrito. 4 dias na Polícia Federal na Argentina, sob tortura, e depois um avião da Força Aérea vai a Buenos Aires buscá-los. Bem, o filho, bom dia, Martim Almada, um gosto enorme receber meu nosso querido amigo Martim. Então, esse documento vai referindo isso, e falando com o filho, com o Jefferson Lopetegui Osório, tomei o depoimento dele no Rio de Janeiro, no AB do Rio, com os companheiros da Comissão de Direitos Humanos. Ele, sobrevivente, me diz assim: e sabe por que não nos mataram? Foi porque o avião que foi nos buscar em Buenos Aires era o avião que servia então ao ministro do Trabalho, Dr. Júlio Barata, que por estas coisas da vida era casada com uma prima do meu pai. E por isso nós nos salvamos. Então o avião vai a Buenos Aires, leva os dois para o Galeão, onde ficam meses presos. Depois o coronel Jefferson é levado para a Polícia do Exército, onde cumpriu uma pena de 7 anos e alguma coisa. Ele era um tipo muito marcado pelos militares. O coronel Jefferson, eu vou falar uma coisa que vocês certamente nunca ouviram falar. Guerrilha de 3 passos, vocês ouviram falar? Alguém ouviu falar? Guerrilha de 3 passos. 3 passos aqui no Rio Grande do Sul, a cidade de 3 passos. Foi comandada pelo coronel Jefferson.
E ele mais 22 pessoas. Homens absolutamente, que não eram feitas armas. E eles saíram, olha, é um romance. Por estas coisas da vida eu consegui 45 páginas datilografadas pelo próprio coronel, que obtive junto à viúva que está viva, que era uruguaia, vive em Montevidéu, me cedeu 45 páginas. Eu passei assim para um amigo uruguaio ler, ele leu, disse, pero esto es mejor que Gabriel García Márquez, porque é um realismo mágico, ele contando como foi essa guerrilha. Então era um homem marcado. Eles tomaram a cidade para espaços, tomaram a rádio da cidade, mandaram botar para o ar a rádio, ele fez uma proclamação à nação e tal, e foram capturados lá no Paraná. Levado preso a um quartel em Curitiba, de onde fugiu. Por isso que eles odiavam. Então odiavam já. E a segunda operação, que nós temos notícia, está documentada, é de Edmur Périx Camargo. Edmur Périx Camargo era conhecido como gauchão, mesmo tendo nascido em São Paulo. Era um negro enorme, era um negro forte, comunista, Partido Comunista. Em Porto Alegre, ele vendia o jornal do Partido Comunista, Tribuna Gaúcha. E ele ia ali para frente do mercado, ali passava bondes, e ele ia com o jornal e anunciava as manchetes do jornal. A polícia vinha e ele disparava. A polícia saía e subia em cima de uma caixa de bebidas. Eu não esqueço uma dessas manchetes. O jornal dizia assim, morreu o Papa. E ele foi na redação pegar o jornal, olhou e disse, não, mas eu não vou vender o jornal. Mas por que, Edmur? Eu sou comunista, ateu, como é que eu vou lá gritar que morreu o Papa? Não, isso contraria meus princípios. Aí o rapaz disse assim, aqui, ó, é uma tarefa, isto é uma tarefa. Isto para quem conhece o comunismo sabe que tarefa é tarefa, não se discute, se cumpre. Ah, é uma tarefa, sim, para pegar o jornal. Foi para lá, pronto ao mercado ali em Porto Alegre, gritava assim, morreu o cidadão Pacelli, morreu, que era o nome civil do Papa. Esse era o Edmur Périx Camargo, vítima de Operação Collor. Nós temos o documento. Ele foi trocado pelo embaixador suíço no Brasil, o Bucha, estava no Chile exilado. O uniforme diz que ele ia tomar um avião, um voo Lanchile, para Montevidéu, fazendo uma escala em Buenos Aires. Em Buenos Aires, ele foi tirado de dentro do avião. E o relato diz assim, os colegas argentinos se precipitaram, porque ao tirá-lo do avião, o comandante relatou no diário de bordo, imaginem se isso chega ao conhecimento da imprensa, vai ser muito difícil para nós explicarmos esta operação. Continua o documento dizendo que às 3 da manhã desceu no aeroporto de Ezeiza um avião da FAB, que decolou às 6 horas da manhã rumo ao Galeão. Edmur está desaparecido até os dias de hoje. E é por todas essas razões que nós temos no Brasil hoje esta questão de ser um ninho de criaturas que para cá fogem, não é? E ficam aqui gozando o benefício. Então vamos ver assim. O número 2. Ah, está ali, ó. Essa menina é rápida. Esse aí. Esse é um documento que trata do coronel Manuel Juan Cordeiro Piacentini. Esse é um coronel do exército uruguaio, que em 2004, veja o que eu vou contar para vocês, em 2004 ele deu uma entrevista no jornal dizendo assim, mas eram terroristas, a gente tinha que torturar sim, mas eram terroristas. Um promotor de justiça, lendo, o denunciou por apologia ao crime. E é uma pena pequenininha. Geralmente aplicam 6 meses de detenção, nem a prisão. O juiz acolheu a denúncia e o intimou a depor. Ele não foi e apresentou um atestado médico.
O juiz marcou nova data, ele não foi, apresentou um atestado médico. O juiz marcou uma terceira data, ele não foi e não apresentou atestado médico. O juiz determinou a prisão por desobediência. Vejam que, por desobediência. Isto era junho de 2004. Imediatamente, um querido companheiro nosso, o Martim conhece, Roger Rodrigues, extraordinário jornalista uruguaio, me manda um e-mail. Jair, ele deve estar aí com vocês. Ele deve ter ido aí para o Rio Grande do Sul. Isso era junho de 2004. Em janeiro de 2005, nós o localizamos, em Santana do Livramento. Para ironia das ironias, na rua Uruguai, número 1005. E, como eu sabia que ele era réu num processo em Buenos Aires, que os argentinos chamam de mega causa, eu tomei um voo e fui a Buenos Aires e prestei esse depoimento perante o juiz, dizendo que eu havia localizado, que ele estava na rua Uruguai 1005, em Santana do Livramento. O juiz pediu a extradição. Levamos 5 anos nessa luta, assim, para resumir, 5 anos. Ele, no transcurso, ele pediu refúgio. Foi uma luta, porque num primeiro momento lá o CONAR, ele mandou alguém tomar um depoimento dele, e essa pessoa voltou dizendo, mas é um pobre velhinho, coitadinho, um pobre velhinho. Bota o outro anterior, esse aí, aqui está ele. Isso não dizia que ele foi preso. Né? É um pobre velhinho, coitadinho. Então nós tivemos que falar com uma querida companheira, colega da Feli, a Rosita. Rosita, olha, esse cara é um fascínio. Né? Esse cara é um fascínio. Né? Ele fez isso aqui. Ó. Então o CONAR reconsiderou e tal, e não deram. E ele acabou sendo extraditado em 23 de 1 de 2010. Quanto tempo eu tenho ainda que eu não marquei? Com certeza. Então, assim, ó, este camarada, que é um sujeito muito atilado, ele pede o refúgio, né, e fica nessa situação. Depois ele arruma um problema cardíaco. Então, o Supremo dá a ele o direito a cumprir esta prisão, aguardando a decisão em casa. Prisão domiciliar. Isso não existe na legislação brasileira. Uma das piores prisões no Brasil é prisão para extradição. Não tem a direito a habeas corpus, nada. Mas ele conseguiu. Bem, nós lutamos permanentemente porque o relator, e eu dou sempre nome e endereço, o relator foi o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, eu vou dizer para vocês, eu tenho gravado em vídeo. Ele começa o relatório falando de um desaparecido. Eram 11 no processo. E um menor, a apropriação do menor, ele só nega. E diz solenemente, o que irritou barbaramente os uruguaios, o seguinte: ninguém fica desaparecido 32 anos. Então, essa pessoa está morta, certamente. E se morreu, é homicídio, e se é homicídio, prescreveu. Ele até fez um gesto muito feio. Né? Está morto, ó, sobre 7 palmas. Coisa assim. Eu levei para mostrar para os uruguaios. Bem, o ministro Lewandowski chama a atenção, mas parece que no processo tem um menor. E vota a favor da extradição. E os votos seguintes são todos pela não extradição, mais 3 votos. E um ministro pede vista. Que nos possibilitou agilizar uma série de coisas, uma campanha por e-mail que entupimos os e-mails, a caixa dos ministros, contando quem era esse cara. E quando volta ao julgamento, acontece uma coisa inusitada. O relator retoma o relatório. Nós estamos gravados. Ele retoma o relatório. Aí aparece os outros 10 que haviam sido sonegados. E aparece o menor, Simão Riquelme.
Por estas coisas da vida, filho de um amigo, uma querida amiga minha, Sara Rita Mendes, que procurou seu filho por 26 anos. E aí conseguimos reverter os votos e ele foi extraditado. Depois nós temos uma segunda criatura, que é o seguinte, vamos ver, que é o tenente-coronel Norberto Raul Tosso. Não está fora de ordem. Não. Bom, vamos deixar esse Toso, que era do exército argentino. A extradição começa o processo em 2008, foi concedido em 2011, e em outubro de 2011 foi concretizado. Esse sujeito era acusado na Argentina de uma matança que chama-se Maria Belém, concretizado. O terceiro caso é Gonçalo Chances, ex-oficial da Marinha Argentina. Ele foi preso em 2011 e o processo de extradição está suspenso por pedido de refúgio em 2 de agosto agora de 2015. Está suspenso. Outro caso, Cláudio Vallejos. Vamos ver, outro. Esse é o Cláudio Vallejos. Esse é um cidadão argentino, da Marinha Argentina. Esse sujeito estava no Brasil antes do ano 2000. Então. E de vez em quando dava entrevista. Quando um querido amigo meu, jornalista em Buenos Aires, me manda um e-mail chamando a atenção de que esse sujeito havia participado de um caso que na Argentina é conhecido como a matança da paróquia de São Patrício, onde vários padres seminaristas foram assassinados. Eles foram palotinos, o pessoal da ESMA, Escola de Mecânica da Armada, eles foram em 2 veículos e esse camarada dirigia um dos veículos. E sobre esse assunto ele nunca falou no Brasil. Mas ele falava no Brasil sobre o Tenorinho. O Tenorinho era um pianista do nosso poetinha Vinícius de Moraes. E numa apresentação em Buenos Aires, fizeram uma apresentação, voltaram para o hotel e o Tenorinho disse: olha, eu estou com dor de cabeça, eu vou na farmácia comprar um melhoral. Nunca mais apareceu. Antes do golpe na Argentina. E esse camarada fala seguidamente sobre isso. Nós fizemos uma representação junto ao Ministério Público argentino, dá uma rodadinha, aí está ele sendo extraditado. Tem mais outra foto? Aí, ele está sendo colocado num avião. Mas deve ter uma outra aqui que eu disse antes. Esse aí é o Toso. Mas tem uma outra onde... esse aqui, depois vamos falar desse aqui. Esse é um caso. Então, assim, conseguimos a extradição, ele está preso e vai responder em Buenos Aires. Esse é o Cláudio Vallejos. E nós temos um caso muito recente ocorrido aqui em Porto Alegre, na prisão. Salvador Siciliano, da AAA. E ele o pedido também de extradição está suspenso porque pediu refúgio. Bom, e esse coronel Arrechí Andrade, esse aí é um caso interessantíssimo. Ele foi preso a um pedido de extradição da Argentina. E ele foi preso no Paraná. Eu sou brasileiro. Então foi suspensa essa decisão, porque brasileiros são inacreditáveis. A Constituição garante, eu acho ótimo. Mas parece que o Ministério Público Federal tomou a iniciativa de processá-lo no Brasil. Isto é algo inusitado, isso é importantíssimo. Vamos ver se tem mais gente nesse repertório. Este caso aí é incrível. Este cidadão é um coronel do Exército Argentino. Veja,
Uma foto no Nordeste do Brasil. Esse é um côndor. E ele é réu na Itália. O processo que é na Itália, ele é réu. Isso aqui está no Nordeste do Brasil. Em janeiro do ano passado, porque você sabe, a internet é fantástica, para o bem e para o mal, não é? O exibicionismo das pessoas, isso aqui estava no Facebook. E ele colocou no Facebook. E nos deu um trabalho danado, porque ele localizou que era uma praia do Nordeste. Isso foi janeiro. Mas logo em seguida nós descobrimos que ele não esteve no Nordeste, mas que ele mora nesta casa. Ele mora em Santana do Livramento, nesta casa. E ele fez uma mágica. Eu não sei se tem gente aqui da fronteira. Alguém da fronteira sabe, por exemplo, Livramento Rivera, como é que é, não é? Que é uma fronteira muito higiênica, porque você caminhando, atravessa a rua, muda de país. E esse camarada, claro, ele nasceu em Rivera. A mãe é brasileira e o pai é uruguaio. Ele fez sua vida no Uruguai, entrou nas Forças Armadas, chegou a coronel, hoje aposentado. E quando o cerco começa a se aproximar, ele cruza a rua, vai para Santana do Livramento, compra essa casa e usa aquela prerrogativa que está na Constituição brasileira, que filho de pai ou mãe brasileiro tem a qualquer tempo o direito à cidadania brasileira, desde que viva em território nacional. O que ele fez? Usou. Sou brasileiro. Aqui, na Argentina, muda essa. Então, não. Mas assim, ó, temos toda a documentação. Ele pediu a cidadania brasileira e foi conferido. Então, ele é brasileiro. Continua recebendo a sua aposentadoria, ele só atravessa a rua, vai até Rivera, vai no Banco da República Oriental do Uruguai, né, saca os seus proventos e vive muitíssimo bem. E esse é um caso que, como ele é réu na Itália, nós comunicamos ao governo italiano, à justiça italiana, de que seria importante, minimamente, a justiça italiana pedir a extradição. O Brasil não vai conceder, porque tem a cidadania brasileira. Mas nós já havíamos conversado com o Ministério Público Federal, chegando lá vai ter que opinar, para fazer a mesma coisa que está fazendo com aquele preso no Paraná. Processá-lo aqui. Porque brasileiro não é extraditável, sim, mas ele responde penalmente em território brasileiro, com a legislação brasileira. Bem, por último, porque depois eu quero conversar com vocês, e me foi pedido, e no primeiro momento eu juro para vocês que não entendi, a proposta aqui do Instituto era falar sobre a justiça transnacional. E eu li transicional. Transicional. Pelo hábito, sabe? Mas, na verdade, o que se queria era falar sobre a possibilidade de alguém ser processado fora. A justiça italiana, e a Constituição italiana se entende, quando as vítimas têm cidadania italiana, a justiça italiana processa lá na Itália, com o Código Penal italiano, porque a vítima tem nacionalidade. E não importa onde ocorreu o crime. Então, a justiça italiana, e às vezes se a justiça brasileira é demorada, a italiana é mais. A italiana é mais. Então, os familiares dessas vítimas, são 23 vítimas, entre ítalo-argentinos e ítalo-uruguais, são 23 vítimas.
vem lutando para que a Itália faça isso. Eu lembro que eu fui chamado a depor, porque 2 dessas vítimas desapareceram em território nacional, aqui no Brasil. Em dezembro de 99, eu prestei o meu primeiro depoimento na Embaixada da Itália em Buenos Aires para a Justiça Italiana. Dezembro de 99. E agora, o mês que vem, em outubro, eu irei a Roma para depor já no processo. Então, são 2 casos. E são 2 casos muitíssimo interessantes. O primeiro dele, a vítima, chama-se Horácio Domingo Campiglia. É ítalo-argentino, dirigente montoneiro. E ele sai do México, junto com outra senhora montoneira, Mônica Susana Pinos de Binstock, e toma um voo México-Panamá, Panamá-Caracas, Caracas-Rio de Janeiro, vale. Os 2 desaparecem no aeroporto do Galeão. Somem. Agora, o que é mais terrível, a data. 12 de março de 1980, depois da lei de anistia. 12 de março de 80. Nós, no Movimento de Justiça e Direitos Humanos, nós agimos em nome dos familiares de argentinos desaparecidos no Brasil e logramos a reparação de 6, desses. Comissão de Mortos Desaparecidos. Nesse caso do Horácio, nós juntamos um documento norte-americano. É incrível esse documento norte-americano, porque ele relata como foi. Se um avião da Força Aérea Argentina, comandada pelo capitão aviador fulano de tal, tendo a bordo, vão ao aeroporto do Galeão para esta captura. Isto é tão interessante, porque as pessoas não se dão conta. O aeroporto do Galeão é um setor civil da base aérea. O aeroporto está dentro da base aérea, porque imagine, um avião da Força Aérea Argentina aterrissar no aeroporto brasileiro, por favor. E foi certamente para o setor da base aérea. E esses 2 foram capturados e levados para a Argentina. Tudo aconteceu no aeroporto do Galeão. O outro caso, a vítima é Lourenço Ismael Vinhas. É um caso que conheço muito de perto porque ele era casado com uma querida amiga minha. E viviam uma situação difícil naquele momento. Ela estava num pós-parto de 29 dias. E eles perceberam que era impossível continuar vivendo na Argentina, eles eram muito perseguidos. Então, não havia recursos suficientes. Ela viria de avião e ele de ônibus. Expresso Pluma, uma empresa brasileira, com sede em Curitiba. Dia 26 de junho de 1980. E desaparece em Uruguaiana. Nesse mesmo dia, veja como é a vida, né? Nesse mesmo dia, nesse mesmo local, desaparece um padre, Padre Jorge Oscar Adur. O Padre Jorge Oscar Adur era um perseguido, ele tinha sido perseguido, ele era um dos sacerdotes do Terceiro Mundo, foi muito identificado com essa, claro, vítima de perseguição. Foi para o exílio na França. Estando na França, ele era montoneiro, ele era capelão montoneiro. Os montoneiros lhe dão como atribuição ir à Argentina levando uma correspondência aos bispos argentinos. E ele vai. Ele vem ao Brasil, ele sai da França, passa por Madrid, depois chega ao Brasil, vem a Porto Alegre. Porto Alegre toma um ônibus, passa por Passo Fundo, que acabou me confundindo muito. Entra na Argentina, cumpre a sua missão e toma, nesse malfadado dia, um ônibus aí do Expresso General Urquiza, que é uma empresa argentina. E desaparece. Também ali.
Só que este caso, nós estávamos muito atentos, porque o Papa estava em Porto Alegre. E as madres da Praça de Maio vieram a Porto Alegre e nos pediram que intermediasse uma entrevista com o Papa. Elas tinham ido a Roma, não haviam conseguido, foram ao México, em Puebla também não conseguiram. Então vieram para cá. E através de Dom Antônio Feuich, de saudosa memória, nós conseguimos. Então este padre, Jorge, viria para Porto Alegre para se juntar às madres, para ser recebido na audiência com o Papa. Nunca chegou. Nunca chegou. Imediatamente nós denunciamos, a imprensa registrou. Então, nesse mesmo dia, são 2 casos, não é, de Operação Condor acontecidas aqui no Rio Grande do Sul, a outra no Rio de Janeiro, e que será julgada em tribunal italiano. Na ocasião, o procurador de justiça da Itália, chama-se Dr. Giancarlo Capaldo, eu lembro que eu prestei esse depoimento em dezembro de 99, passa-se uns tempos, recebo um e-mail, onde ele me diz assim: olha, estudei o aparelho repressivo da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Peru, da Bolívia, entendi todos, do Brasil eu não entendi. Então, por favor, me explica como é que é isso, como é que isso funcionava. E eu confesso para vocês que pela primeira vez na vida, eu me sentei para escrever sobre isso. E passei a minha vida toda combatendo, mas nunca sentei para escrever, como é que isso funciona. E até mostrar as diferenças de um estado para outro. Na formulação deste trabalho, eu apontei 13 responsáveis. Começando pelo presidente da República, Guilherme Figueiredo, na ocasião, o ministro-chefe do SNI, e depois em cada estado a cadeia de comando. Porque a justiça italiana quer saber da cadeia de comando. Quem é que manda? O que o cabo da guarda fez, o general tem que saber. E ele é o responsável. Então, originalmente eram 13. Mas como demorou muito tempo, gente, ficaram só 3. São réus brasileiros nesse processo na Itália. Marco Aurélio da Silva Reis, delegado de polícia do Rio Grande do Sul, aposentado, então diretor do TOPS. Coronel João Oswaldo Leiva Job, era do Exército, então secretário de Segurança no Rio Grande do Sul. Coronel Carlos Alberto Ponce, e era o chefe da agência do SNI em Porto Alegre. E o Átila Rosetzel, que era o chefe da divisão central de informações. E estes estão vivos e são réus. E aí, por uma filigrana da justiça italiana, me pediram assim: a filiação e a data e local de nascimento. É incrível isso. Me deu um trabalho tremendo, porque o Exército não dá isso, não te fornece. Então eu tive que ir por interpostas pessoas até chegar a descobrir data e local de nascimento e a filiação. Completei e mandei para a Itália. Então, veja, a justiça italiana está fazendo aquilo que a justiça brasileira não fez. E casos ocorridos aqui em território brasileiro, depois da lei de anistia, não se pode sequer arguir essa questão da lei de anistia. Eu quis contar isso para vocês porque essa questão da impunidade me preocupa muito. E vejo o número de criaturas que fugiram para cá, sendo repressores, sabendo que aqui tem por vigência a impunidade. Inclusive, quase todos eles, quando a coisa fica muito complicada, pedem refúgio, na esperança de que o governo brasileiro alcance. E isto é grave para nós. Isto nos dá, no concerto das nações, nos dá uma má fama, de um país que não respeita os direitos humanos. Um país onde a legislação brasileira e a legislação internacional não tem força de fazer vigir. Eu acho que eu já falei bastante para vocês, eu gostaria muito depois de conversar, ter a oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado, então, por enquanto.
Tem mais perguntas? Eu acho que sim, uns 3, né? A questão do Ulisses, que pelo que me consta, cidadão de Rio Claro, que teve uma trajetória muito bonita, mas nem ele, nem o Severo Gomes, que estavam juntos, e as suas esposas, não me parece que, pelas informações que a gente tem, que tenha conotação política. Ele indica que foi realmente uma saída de Ubatuba, com mau tempo, que acabou acontecendo esse desastre aí de desaparecido. Eu não tenho outra informação a não ser essa. Não acredito que tenha nenhuma sabotagem nesse acidente. Eu, pessoalmente, não acredito. Acho que o Ulisses foi uma pessoa muito conservadora até. Eu acho que ele cumpriu um papel importante na história, mas nada que tivesse assim também desafiado tantos militares. Eu tive uma satisfação, eu era menina ainda. Uhum. Ele usava a poesia do Fernando Pessoa, né, para que mostrando que era preciso que a gente não se contentasse, não se conformasse com a situação. Mas eu, ainda bem jovem, participei em 1973 do lançamento da campanha do Ulisses para presidente da República. E era interessante porque as pessoas que fizeram esse lançamento lá em São Paulo eram pessoas também de uma classe média, média alta. Então não vejo. Eu acho que ele foi um cidadão muito correto, no tempo correto, que nós temos a honra de homenageá-lo. Mas eu não vejo para mim aquela faixa que aparece no filme, que tem a foto do Ulisses na Praça da Sé, eu fiquei muito comovida de saber que foi o pessoal de Rio Claro que fez aquele banner. Eu tive uma palestra lá no Rio Claro, e eles contaram que quando eles chegaram na Praça da Sé, já estava escrito para presidente da República. Isso era ainda 70 e pouco, né? 79, 88, lutando pela Lei de Anistia, e as diretas já. E parece que o comitê de organização disse, não, para presidente não. E aí eles retiraram para presidente da República e ficou só o rosto do Ulisses Guimarães naquele banner. Mas acho que não tem nenhuma conotação de desaparecimento político. Acho que já entre as outras duas, né? Bom, existem duas formas de punição, né? A justiça restaurativa, a justiça retributiva, que vocês vão ouvir, o Zé Carlos certamente vai falar muito mais disso. O Brasil, El Salvador, muitos outros países, desde Colômbia, têm optado pela justiça restaurativa. Por quê? Por causa desse fato que o Jair contextualizou. Nós temos um judiciário retrógrado, tímido, covarde, que não tem coragem de fazer justiça. Com essa situação, a gente acaba tendo que buscar outras formas alternativas de prestar a homenagem aos desaparecidos e fazer aquilo que a justiça retributiva deveria ter feito, apontar os responsáveis, para que não se repita mais os erros praticados por eles. Acho que o Ministério Público tem sido um grande parceiro. Acho que a minha esperança agora com o fim dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade é que o Ministério Público realmente continue cumprindo o seu papel constitucional, porque os crimes são imprescritíveis.
Então, eles têm o dever, eles têm ferramentas de continuar, e acho que eles têm feito esses passos importantes, ainda que não sejam a contento como nós desejamos, mas eu acho que eles têm sido importantes nessa contribuição aí do resgate da verdade e da justiça, né? Polícia, a questão da polícia é um caso de polícia, realmente é um caso sério. Quando eu era criança, em São Paulo, não existia a polícia militar, existia a força pública, a guarda civil. E quando a gente tinha qualquer coisa na escola, a gente conversava com o guarda civil, a gente conhecia o nome dele, sabia a história dele. Ele era o guarda civil só daquele quarteirão, daquele bairro. Então a gente tinha uma relação de proximidade, sabia que era um servidor público prestando segurança para a população. Com a introdução da ideia da Guerra Fria, da ideia do inimigo interno, a polícia militar incorporou o outro, o que não é mais o comunista, não é o subversivo, mas quem é? É o pobre, é o negro, é a prostituta, é o diferente que é o inimigo. E eles têm que combater. E esse currículo, essa grade que vem da ditadura militar, tanto que quem formou as polícias militares, a formação técnica dos policiais, era o Exército. A cartilha saiu do Exército. E tudo indica que continua se mantendo sem ter uma reforma. Não são os militares que vêm fazer grade escolar para eles, não são eles. Essa é uma responsabilidade da sociedade brasileira, de dizer qual é o tipo de policiais, qual é a segurança que nós precisamos. No entanto, o ranço da ditadura está muito presente dentro das Forças Armadas, e quando você faz qualquer crítica, eles tomam como uma questão pessoal. E eles não são guardas de si próprios, eles não são guardas de chácara, eles são do país, da nação, a serviço no Estado da Federação. E me parece que há uma confusão muito grande e os nossos governantes não têm tido. Porque nós ganhamos algumas eleições, né, gente? É verdade. A gente ganha eleição, mas o poder nós não ganhamos. Acho que isso não há dúvida ainda que os militares estão presentes, continuam interferindo na vida desse país de uma forma muito negativa, são retrógrados, e muitas das conquistas que a gente ainda não obteve, além dos maus brasileiros civis, se deve também a maus brasileiros militares. Quanto a Ulisses Guimarães, concordo integralmente com o que a Sueli disse, porque é isso mesmo, deve ter sido um acidente. Ele não representava um risco nenhum para os militares. Ele era um legalista apenas. Uma figura importantíssima nesta trajetória da história brasileira. Importantíssima, não tenha dúvida. Mas não era um revolucionário, ele era um homem correto. Um belo professor. Quanto ao Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul, eu te diria assim, vamos aumentar assim. Ministério Público Federal do Brasil, um pequeno núcleo. Um pequeno núcleo. Neste tema de justiça transicional, eu costumo dizer que nós temos no Brasil uma produção acadêmica da melhor qualidade. Olha, nós estamos na produção acadêmica, mais à frente da Argentina, do Uruguai, do Chile. O Zeca é um deles, o professor que vai falar com o professor hoje à tarde. É um sujeito que domina, tem uma produção acadêmica fantástica, e o grupo que ele participa também, maravilhosa. E nós temos um pequeno núcleo no Ministério Público Federal de jovens procuradores e com um belo conhecimento técnico-jurídico e com uma vontade de fazer extraordinária. Mas, invariavelmente, eles acabam esbarrando num muro intransponível do Judiciário, inspirado lá naquela decisão suprema. Eu tenho dito para esses procuradores federais o seguinte: não consigo entender como vocês, que certamente frequentaram, se não os mesmos bancos acadêmicos, mas contemporâneos aos juízes, então são frutos de uma mesma geração jurídica, tem entendimento tão díspare, sabe, abismal?
eu vejo o trabalho do Ministério Público Federal, um excelente trabalho, que chega no Judiciário e desbarra. É incrível isso. Então eu diria assim, eu tenho feito uma parceria, o Movimento de Justiça e Direitos Humanos, uma parceria com o Ministério Público Federal, muitíssimo boa. Nós tínhamos aqui, até há pouco, no Rio Grande do Sul, um desses procuradores, jovens procuradores, Ivan Marques, que se foi para Brasília, nos deixou meio órfão. E ele era o nosso grande parceiro. Nesses casos que falei lá da fronteira uruguaiana, o caso do Padre Aduri, do Lourenço Malvinhas, e ele atuou fortemente. E ele nos deu uma mão muito grande no caso de João Goulart. E conta assim, aqui em Porto Alegre, no Ministério Público Federal, há um processo instaurado, um procedimento instaurado, mas no âmbito civil, para apurar a morte de João Goulart. Veja que foi no âmbito civil. E o Ivan provocou em Paso de los Libres, junto ao Ministério Público Federal de lá, e acabou sendo instaurado um processo penal para apurar a morte de João Goulart. Vejam que atravessou ali a ponte, aí não é a rua, atravessou a ponte, e há, sim, uma aceitação. E este caso da investigação da morte de João Goulart, um outro membro do Ministério Público Federal argentino avocou para Buenos Aires. O processo está, porque aí de repente ele nos pediu uma suplementação, nós suplementamos documentação, e ele avocou. Por que razão? Porque Paso de los Libres é muito pequenininho, é muito limitado, então a causa merece um espaço melhor, com mais assessoria, com mais condições. Então está lá no Ministério Público Federal da Argentina, mas uma provocação que partiu aqui do Dr. Ivan Marques e companheiro. No Rio de Janeiro, nós temos outros companheiros também no Ministério Público Federal, e o mês passado eu estive no Rio, a chamado deles, porque o Ministério Público Federal brasileiro fez um acordo com o Ministério Público Federal argentino para investigação de causas Condor, não é? E são dois jovens procuradores, de novo, que estão lá levando um trabalho muitíssimo bom. E em São Paulo nós temos o Dr. Marlon, uma figura que foi quem iniciou, mais ou menos, dentro do Ministério Público esse trabalho. Portanto, temos sim jovens procuradores imbuídos dessa vontade de fazer e de cumprir o seu papel, mas que lamentavelmente têm esbarrado no Poder Judiciário. É assim. É uma pena, mas existe, são poucos. Tem alguns que gostam muito de arquivos, viu? No caso de João Goulart, por exemplo, em determinado momento, procurador em Porto Alegre, mandou para o arquivo. Se apelou ao procurador-geral que mandou restabelecer. Sabe? Não dá trabalho, né? Arquivo termina com o trabalho. E depois, lamentavelmente, com esse mesmo procurador, tive um segundo episódio que foi o pedido de tombamento da Ilha Presídio, como lugar histórico. E começou os procedimentos, aí o Ivan, a iniciativa do Ivan, foi para Brasília, nos deixou arquivo-se. É muito ruim isso, mas é o cenário. Se me permite, eu mesma fiquei com duas dúvidas, imagine, né? Porque quando a gente conversa de anistia, eu estou conhecendo vocês pela primeira vez, eu estou vendo vocês, né? Mas eu não sei dizer se vocês já têm algum acúmulo sobre anistia. Porque a gente fala muito de anistia, e fala de anistia 88 e fala de anistia de 79. E eu fico num questionamento se vocês estão compreendendo a mesma anistia como sendo a mesma. Se a de 88 recepcionou completamente a de 79. Porque quando a gente tem uma condenação, tanto na Corte como na Justiça Federal, que não se pode aplicar a autoanistia, sinal que a de 88 não recepcionou totalmente a de 79. Porque a de 79 é a que autoanistia aqueles que torturaram. Mas essa é uma discussão que eu só provoco porque ela dá pano para outra palestra. Mas só para saber que nós estamos falando de duas anistias.
A de 88 é uma, dessa carta cidadã com as falhas e dificuldades que ela tem, e a de 79 é uma outra dos militares, promulgada pelos militares, arrancada na rua pelo povo, mas que não é aquela que nós queríamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Eu fiquei com essa questão que vocês estariam compreendendo essas duas anistias. Pois é essa. A de 79, que é a 6683, que o Jair falou, que foi aprovada no dia 22 de agosto, promulgada pelo presidente Figueiredo no 28 de agosto, é aquela do para-te quieto. Tem mérito? Qual é o mérito principal da lei de anistia 6683 que eu entendo? É a volta dos brasileiros que estavam no exílio, que nos reforçou, nos ajudou a buscar as diretas já, buscar uma constituinte, fazer a ponte para a transição com mais vigor, com Leonel Brizola, com Miguel Arraes, com Betinho, com todos aqueles que estavam exilados. Mas esta lei de 6683, ela é um entrave para nós. Primeiro, porque o judiciário continua dando um valor supremo que ela não tem, porque a Constituição a restringiu. Segundo, que ela não permitiu que se soubesse o que foi que o Ministério das Relações Exteriores fez na vida dos brasileiros, que é um pouco também do que o Jair diz na questão dos exilados. Os exilados eram monitorados não pela Polícia Federal aqui dentro, mas pelas embaixadas, que mandavam as informações de onde estava um exilado brasileiro e colocando em risco a vida desses exilados. Essa lei 663 é essa lei que jogou uma toalha por cima de muitos problemas e que a gente vem dizendo, a Constituição de 88, ela não engole tudo isso. Ainda que ela também não seja a Constituição da utopia de construir um país novo, justo, reconciliado com o seu passado, mas ela é muito melhor do que aquela situação de 79 que tinha dado golpe em todas as constituições anteriores. Então, um pouco nesse sentido de entender que a 88, ela me permite fazer o reconhecimento das vítimas. É esta que a Lei 10.559 da Comissão de Anistia se reporta para fazer a reparação. Agora, é uma lei justa? Não é. Um estudante que não tinha um vínculo laboral, que foi morto, você pega Alexandre Vanuc, pega tantos que não tinham vínculo de carteira assinada, eles deram uma contribuição com a sua vida, com tudo que deram. No entanto, a reparação econômica deles não passa de 100 mil reais, porque a lei diz que só pode receber 30 salários mínimos por ano de perseguição, e o limite é 100 mil reais. Aquele grevista que participou de uma greve justa, que ajudou a derrubar o regime militar porque se somou com os outros movimentos, ele trabalhava na Petrobras, trabalhava no Banco do Brasil, tinha um salário alto, a comissão tem o direito, tem o dever de reparar de acordo com o que ele ganhava e deixou de ganhar. Então, se tenta, desde 2007, fazer um ajuste dessas remunerações para aqueles que têm carteira assinada, e mais entendendo que isso não é uma aposentadoria, é uma indenização especial que a lei de anistia faz, mas é injusto. Um morreu, um foi assassinado, ganhando no máximo 100 mil reais. O outro que participou de uma greve, que perdeu o emprego, pode ganhar por mês 5 mil reais e ter isso vitalício, tem isso vitalício. Então não é que se mede por dinheiro, né? Mas acaba que a família que é desassistida, que tem trauma, que sofre muito mais na reparação daquele que recebe uma prestação única. Então é para dizer que, e quanto aos promotores, também me permite, desculpe voltar, mas se tem esse grupo, o Jair tem toda a razão, a experiência, a sabedoria dele mostra. Se tem esses jovens que a gente deve fortalecê-los dentro do Ministério Público, também tem aquele grupo de Carazinho que enquadra as pessoas na Lei de Segurança Nacional até os dias de hoje, e está aí o Movimento Sem Terra que o diga. É o mesmo Ministério Público Federal, que dá com uma mão e tira com a outra. Porque dentro, a correlação deles também é difícil. E certamente eles têm muitos outros contrários, muito mais dos que estão a favor da luta pela democracia. Eu não podia me calar, né, Jair? Até porque eu já fui funcionário da Procuradoria-Geral da República, também conheço um pouco como é que funciona. Eu tenho que responder o professor Trombetta.
senão depois ele vai me cobrar. Me dá licença, Renato. E só complementando a questão da anistia. Vocês sabem que agora não fazem 2 meses, o senador Randolph Rodrigues apresentou um projeto de lei que era mais interpretativo da lei de anistia. Nada mais do que isso. Vai ser apreciado na primeira comissão no Senado, e os militares, através do ministro da Justiça, Jacques Wagner, da Justiça da Defesa, entrega uma nota técnica assim, alentada. E acabou derrotando já na comissão o projeto. Hoje, faz 2 meses, a anistia. Bem, professor Trombetta, a questão das polícias militares. Como eu disse, é um entulho autoritário. Foi criada pela ditadura. Guarda Civil, aqui em Porto Alegre nós tínhamos a velha Guarda Civil, festejada, cantada em prosa e verso. Mas a ditadura criou polícias militares como forças auxiliares e reserva do Exército. Criou um vínculo. Então, quando eu trato desse tema, professor Trombetta, de polícia militar, eu sempre digo assim que nós estamos frente a uma antinomia. Por que uma antinomia? Porque polícia vem do grego, polis, cidade, cidadão, cidadania. Isso é polícia. O aparelho de Estado destinado a proteger o cidadão. Veja a ótica, a proteger o cidadão, a garantir ao cidadão aquilo que está lá no artigo 5º, direito à vida, direito à propriedade, o direito à locomoção, tudo são direitos. A polícia deve existir para garantir. Militar vem do latim, milis, das velhas milícias romanas. E com toda a sabedoria do mundo, os senadores romanos não permitiam que ultrapassassem os muros de Roma. Eles ficavam fora dos muros de Roma, entrava só o general com uma missão de ir ao Senado, prestar vênias aos senadores e depois ir ao templo dar graças aos deuses. Mas as milícias ficavam fora. Por quê? O militar, ele é treinado para quê, gente? Para enfrentar o inimigo, vencê-lo e submetê-lo à sua vontade. Isso é ser militar. Isso é incompatível com ser político. Porque sempre, fruto do treinamento, o policial militar não vai identificar em nós o cidadão. Ele vai identificar o inimigo. E como inimigo nós vamos ser tratados. E esta impunidade que nós já falamos bastante, preside esta violência que chega a ser inexplicável. É a polícia que mais mata no mundo. A ONU já, ano retrasado, pediu ao Brasil que termine com isso. E eu imaginava, na minha ingenuidade, de que com estes episódios, que começam em 2013, essas manifestações de rua, que foram barbaramente agredidas pelas polícias militares de todos os nossos estados, demonstrando que há uma orquestração única, que o povo brasileiro ia discutir. Que polícia nós queremos? Porque isso nós não fizemos ainda, a Sueli observou. Nós não fizemos. O povo brasileiro não discutiu que polícia nós queremos. Que nos dê segurança. Não esta polícia, nesses episódios do movimento de rua, ela deveria proteger a propriedade pública e privada. Era destruída. E as pessoas eram agredidas barbaramente. Então ela não serve para nada. Ela não serve para nada porque ela foi concebida para outra coisa. Então, nós precisamos, como sociedade brasileira, discutir que polícia nós queremos, que segurança nós queremos. Se essa discussão não for feita, nós cada dia vamos nos deparar com mais tragédias, porque aí se trata de tragédia. Não é? Quer dizer, mortes produzidas por esta polícia que mata indiscriminadamente e mata de forma bárbara. E também nos depararmos com as vítimas da sociedade. Por exemplo, esta coisa absurda
de mortes produzidas por bala perdida. Mas que bala perdida, meu? Bala perdida? Mas isto é o cúmulo dos cúmulos. Não existe bala perdida. Nós temos que ter uma polícia capaz. A ONU já escreveu essas normas há anos. Como o policial deve usar a arma. Só em ocasiões muito especiais. Caso contrário, não. E nunca em via pública. Nunca em via pública. Eu, às vezes, sabe, não vou falar agora da atual polícia londrina, da anterior, onde o policial fazia o policiamento de rua, o POB, só com cacetete, sem uma arma de fogo. E a legislação inglesa dizia que, para a polícia portar armas, ela teria que requerer ao juiz, dizer que ação ela ia desenvolver, não é? E que armas pretendia levar. Só o cacetete. Então, assim, isto é uma polícia cidadã. E aí nós nos deparamos, por exemplo, com uma polícia civil hoje, em todo o nosso país, aquilo que eu dizia antes, no Rio de Janeiro, de cada 100 homicídios são apurados só 2, autoria. O que também não me garante nada que esses 2 que foram apurados por eles sejam condenados. Porque as provas produzidas no inquérito policial são pífias. Então nós não temos no Brasil uma polícia civil que tenha cara de polícia, que seja tecnicamente capaz de cumprir o seu papel, não é, que tenha policiais que saibam realmente fazer um inquérito, não é, com qualidade, para que a justiça possa, então, tentar fazer justiça. Então, fora disso, professor, fora dessa discussão que a sociedade brasileira tem que produzir, nós vamos conviver permanentemente com esta barbárie, porque não pode ser outra coisa, barbárie, de jogar uma pessoa do 8º andar, por favor, aquele sujeito que sai do container é rendido pela polícia, depois o policial vai correndo buscar arma no carro, por quê? Olha, qualquer carro aqui da nossa brigada militar, mandar parar na rua e examinar, sempre tem uma ou mais armas, com a numeração raspada, tem os saquinhos de cocaína, tem trouxinha de maconha, para enxertar. Essa é a grande técnica. Então não há a menor seriedade. Nós convivemos com uma situação muito grave. Uma polícia violenta e uma polícia civil meramente cartorial. Cartorial, só cartorial. Se roubarem meu carro, eu vou na polícia, faço um registro, ele me dá um registro, eu pego aquele registro, vou na seguradora e cobro o meu prejuízo. Jamais será investigado. Então é uma situação dramática que nós vivemos em questão da segurança pública, uma herança da ditadura, quando todo o aparelho policial foi chamado a dar segurança ao Estado, e não ao cidadão. Nunca mais recuperamos isso. Nunca mais. Era isso. Professor Inácio. Tudo bem. Conta comigo. Muito obrigado, foi muito bom. Talvez a gente ia começar a ver se você está